dia, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Manutenção Econômica. Aqui é o Marco Mocelin, sempre falando, dando dicas como cuidar do seu veículo, como fazer uma manutenção melhor e além de outros assuntos, obviamente. Ok? O assunto de hoje é rodízio de pneus. Este foi um assunto sugerido pelo Daniel, que é um inscrito aqui do canal. Muito obrigado, Daniel. O Daniel, inclusive, é um dos inscritos aí bem do início, né, Daniel? Grande abraço, brigadão por acompanhar o canal. Pois bem, quais são os benefícios de fazer rodízio? Existe uma teoria da conspiração, né? Essa teoria diz o seguinte, tá? Antes de qualquer coisa, não quero dizer que sou a favor nem contra, né? Nada, eu só estou aqui trazendo atenção àquilo que eu tenho de conhecimento, daquilo que eu pesquisei, do que eu estudei. Então sim, existe uma teoria da conspiração que reza o seguinte, que o rodízio, de 5 em 5 mil ou 10 em 10 mil, como recomendo, nada mais é do que um pretexto para fazer com que você vá mais seguido aos postos de atendimento para deixar os seus vinténs lá, para deixar a sua grana lá. Bom, se é ou não, o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais você acompanhar o estado do seu veículo, independente se é pneus ou outros itens do carro, é benéfico, você tem que agir de forma sempre preventiva, por isso que existem as revisões periódicas e assim por diante. Então eu recomendo, eu particularmente, minha opinião, é que você faça um exame detalhado do estado dos pneus do seu veículo, de 5 em 5 mil ou de 10 em 10 mil, ou nas revisões do seu veículo, Talvez o seu carro não esteja mais na garantia, por conta disso você não tem levado mais a concessionário para fazer revisões. Mas se o seu carro era um carro que antes fazia revisões na concessionária de 10 em 10 mil quilômetros, fica aqui a recomendação para que você continue fazendo isso, tá? Na concessionária mesmo ou no mecânico da tua confiança. Isso é muito importante e evita muitos problemas maiores, Você pode detectar um início de problema e resolver quando ainda é barato resolver, e não esperar tanto. Mas voltando ao caso do rodízio de pneus. As montadoras também recomendam fazer o rodízio de pneus. Eles dizem que com isso você prolonga a vida útil dos pneus e também você faz com que o desgaste deles seja mais equilibrado, ou seja, todos eles desgastem numa mesma velocidade, digamos assim, e o carro fica mais equilibrado, com todos os pneus no nível de desgaste semelhante. Ok, beleza, isso mesmo. Tá? Então, como que é o rodízio? Bom, o rodízio depende de muitos fatores, tá? Por exemplo, se o motor tem tração dianteira ou traseira, pode mudar o nível de desgaste dos pneus. O pneu de carros que tem tração dianteira e motorização dianteira, como é a maioria dos veículos montados aqui no Brasil, eles com certeza vão ter um desgaste maior na dianteira, Então, você vai perceber que os pneus dianteiros vão ter um desgaste maior e os traseiros um desgaste bem menor. Então, quando você faz o rodízio, você coloca os pneus traseiros na frente e os que estão na frente você coloca atrás. Existe uma diferença, Vamos supor que o motor do carro seja traseiro e tração traseira. Então você vai ter também um desgaste, de pneus diferentes das outras características dos outros veículos. Então vai ter um desgaste mais acentuado na traseira e assim por diante. Então assim, existem muitas variáveis, Os pneus dianteiros, por exemplo, eles sofrem muito em função do esterço, Eles sofrem também muito na questão da frenagem, quando você freia o veículo, todo o ponto de gravidade do veículo ele se transfere para a dianteira, então o peso do carro inteiro assenta mais nos pneus dianteiros, isso também proporciona um desgaste maior nos pneus dianteiros. Varia de carro para carro. Eu separei aqui para vocês 3 imagens de 3 manuais de proprietário. O manual do Versa, que tem motor dianteiro e tração dianteira, o manual de um Ômega, que tem motor dianteiro e tração traseira, e um outro
que é um manual bem antigo, por sinal, que é o manual da Brasília, que tem motor traseiro e tração traseira. Então são 3 características diferentes, mas vocês olhem aí a foto, vou deixar um pouquinho para vocês olhar aí elas todas e depois vamos seguir o comentário aí. Vocês perceberam? Veículos com características diferentes, né? Um com motor dianteiro, tração dianteira, um com motor traseiro, tração traseira e outro com motor dianteiro e tração traseira, né? Ligado ao eixo cardan. E vocês perceberam que o rodízio deles todos é igual? Os pneus traseiros vão para frente, os da frente vêm para trás. Então varia muito, tá? Existe um tipo de rodízio onde você cruza os pneus dianteiros na hora que você coloca eles atrás. Aí vem toda uma questão do tipo de pneu que você está usando. Existem pneus unidirecionais, né? Então você poderia pegar e cruzar ele de um lado para o outro sem problema nenhum. Mas agora, se ele é unidirecional, você não pode fazer isso. Ele vai sempre ter que girar no mesmo sentido. Então não tem como fazer cruzamento. Certo? Então vem aí a questão também do desgaste, né? Supondo, né, que você perdeu o time de fazer o rodízio e quando você percebe os pneus dianteiros estão já bem mais desgastados que os traseiros, quase na hora de substituir, e aí você pensa assim, poxa, agora colocar esses pneus atrás, né? Existem muitos vídeos aí, existe comprovação técnica, né? De que os carros tendem a ser de traseira. Então é sempre melhor que os pneus bons e os pneus novos estejam na traseira e não na dianteira. Então se chegar num nível que você percebe que os pneus dianteiros estão muito desgastados, você não vai cometer essa insensatez de colocar os piores atrás e os melhores na frente. Nesse caso, talvez seria então mais sensato você aguardar um pouco mais e comprar 2 pneus novos. E aí sim, coloca os 2 novos atrás e coloca esses que estavam na traseira na dianteira. Então, que cálculo que a gente poderia fazer? Bom, digamos que um jogo de pneu dure 40 mil quilômetros, né? Você fazendo o rodízio certinho, eles vão desgastando normalmente. Você vai lá, mantém o balanceamento certinho, geometria, tudo certinho, e você conseguiu fazer com que eles desgastassem homogeneamente até o fim. Duraram 40 mil quilômetros. Você vai lá, compra 4 pneus novos, e calça o teu carro com 4 pneus novos. Tranquilo. Vamos supor que você gastou R$2.000, né? Para fazer esse serviço todo. Aí vem aquela questão assim, ó. Os pneus dianteiros durariam, se não tivesse sido feito o rodízio, 25 mil quilômetros. Puxa, você fez com que eles durassem 40 mil quilômetros, 15 mil quilômetros a mais, fazendo o rodízio. Só que você com 40 mil teve que trocar todos, certo? Muito bem. Mas digamos que você não faça isso. Você deixa os dianteiros irem até o fim. Eles fizeram 25 mil quilômetros e você teve que trocar. Só que daí você gastou R$1.000 apenas. Colocou os 2 pneus novos atrás e os 2 que estavam atrás na frente. Esses que vão para frente duram mais 15 mil quilômetros. Então veja bem, os pneus que estavam atrás com 25 foram para frente com mais 15 mil quilômetros. E aí os traseiros foram colocados atrás. Você vai rodar mais 15 mil quilômetros e vai gastar mais R$1.000. Então, na verdade, quando você faz esse tipo de negócio, né, deixa os pneus dianteiros até eles acabarem e troca só 2, é como se tu estivesse parcelando, né, uma compra de pneus. Mas isso é questão de cada um, né? Você pode fazer uma ou outra, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu quero dizer aqui é que você tem que ter uma atenção redobrada sempre em pneus. Habitue-se a calibrá-los de 15 em 15 dias. Às vezes você perde um pneu por não calibrar, né? Você pode ter furado o pneu, não ter percebido, um furinho pequeno que vai vazando aos pouquinhos. Aí um dia você vai calibrar, tá com 10 libras o pneu. Se você rodou muito tempo com uma pressão muito baixa, é possível que ele tenha desgastado muito mais do que o outro pneu e você diminuiu a vida útil dele em muitos quilômetros. Então assim, habitue-se a calibrar os pneus de 15 em 15 dias e sim, faça regularmente uma revisão da geometria e balanceamento. Óbvio, né? O balanceamento geralmente você percebe, né? Quando começa a vibrar a direção, quando
quando o pneu traseiro está desbalanceado, às vezes o carro treme inteiro, né? Os dianteiros tu sente mais no volante. Então, assim, é primordial que você faça a geometria de 5 em 5 mil. Né? Aqui na cidade tem postos de atendimento que quando você vai fazer a conferência da geometria, se ela não estiver fora, eles não cobram para examinar. Eles só cobram se ela estiver fora. Então é uma maneira, né? Já aconteceu de eu levar o meu carro várias vezes e não precisar fazer geometria e não ter custo nenhum. Mas esse exercício de levar o veículo, quando fazer uma revisão, conferir geometria e balanceamento, sem dúvida é muito saudável para o veículo e você vai, sem dúvida, economizar uns trocados, certo? Muito obrigado. Obrigado, até o próximo vídeo.